Ótimo. Olá, Henrique. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Adriana, Deus abençoe. Sharon, Kênia, pastora Kênia, Deus abençoe a tua vida. Pastora Joyce, Deus abençoe. Alex Paiva, Deus abençoe a tua vida poderosamente, viu? Em nome de Jesus. Yara, Tainara, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, assim que eu estiver falando no decorrer da live, você pode estar depois escrevendo qual a sua dúvida e eu vou estar respondendo, assim possível, tá bom? Pablo, Deus abençoe a tua vida. Boa noite, Deus abençoe. Manu, Deus abençoe. Ingrid, Deus abençoe. Seja demais, Alex, Deus abençoe a tua vida, meu querido. Celino, Deus abençoe. Quando ficar mudando de rosto aqui é porque eu tô com duas telas. Tô com a tela aqui do Facebook aqui, tô com a tela também aí em cima do Instagram. Por isso que eu fico mudando às vezes a minha visão aqui, tá bom? Hoje nossa live vai ser uma live sobre guerra espiritual. Minha intenção é que todas as semanas, uma semana eu falo sobre batalha espiritual e na outra semana eu falo sobre batalha da mente. Para ter mesmo que vocês possam entender o que seria batalha espiritual e o que é batalha da mente. Há áreas que são espirituais. Alguém, por exemplo, havia me perguntado para mim sobre a questão de esquizofrenia. Ela é uma batalha da mente, mas que obviamente sofre por uma influência também maligna, tá? Lucas, querido, Deus abençoe. Isso é demais, viu, Lucas? Henrickson, Deus abençoe, meu amigo. A paz, meu amado. Então, por isso que nós vamos estar falando sempre sobre a batalha da mente, sobre a batalha também espiritual, até mesmo para que você possa conseguir separar aí os dois, tá? Porque às vezes se mistura muito. Muitas pessoas acham que tudo é demônio. Não, nem tudo é demônio, tá? Existem ações que são ações da nossa mente. Mas como também nem tudo é da nossa mente. Existe a influência demoníaca. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre essa influência demoníaca, como funciona essa influência demoníaca, tá bom? Então a gente vai estar compartilhando hoje. Olha quem está comigo aqui hoje, ó. Dê um alô para eles lá, dê um oi para eles. Ah, Flor, olha lá, olha lá. Estão te olhando, Flor. Tá com ciúmes, Suzy? Tá com ciúmes? Toma em casa, Suzy. Dê uma alô também para eles aqui, Suzy. Aqui, ó. Ó. Aí, Suzy, ó. Olha lá, Suzy, ó. Aí, minha lindona. Minha linda. Esses são cachorros territoriais. Esses são, tá? Deus abençoe. Ela é uma gracinha. Adriana, a gente falou um pouquinho sobre isso, a questão de muitas vezes você ver as coisas antes, né? Acontece, por exemplo, eles falam aí o déjà vu, e você perceber as coisas antes, né? Antes delas acontecer. Eu creio, isso obviamente é uma teoria, que isso se trata de uma percepção do profético. A pessoa, por exemplo, passar por uma rua que ele tem certeza que já passou naquela rua antes. Ele fazer uma coisa que ele tem convicção que ele já fez aquilo antes. Eu já tive situação que, inclusive, eu sabia até o que iria ocorrer logo depois. Então, eu acredito que essa percepção de que quando você está fazendo algo como se você já fez isso, eu creio que, de fato, é uma percepção do profético, tá? Porque o que acontece no profético? Nós estamos vivendo um mundo aqui, nesse mundo nosso, físico. Mas o profético, ele acontece, o mundo espiritual está um pouco à frente do nosso. É por isso que quando acontece uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, ela acontece um pouco na frente do que aquilo que nós estamos percebendo aqui, tá? Então, eu creio que muitos desses déjà vu é muito resultado daquilo que já aconteceu e que depois você tem uma percepção. No mundo espiritual já ocorreu aquilo. Então,
Às vezes você mexer numa vasilha e você, opa, eu já mexi nessa vasilha antes. Alguém te fala uma coisa, eu me lembro claramente que aconteceu justamente isso. Então, eu creio que no mundo espiritual, isso já aconteceu, tá bom? Essa é a minha percepção. Anderson, saudade de você, meu amado, você e toda a galera aí de São Paulo, meu filhão Patrick. Vocês são demais, viu, Anderson? Amo muito sua vida, viu? Deus abençoe. Com certeza, espírito de miséria também é um espírito territorial. Eu não tenho uma dúvida acerca disso não, tá? Espírito de miséria é um espírito territorial. Vamos lá? Vamos dar início à nossa live? Vamos lá. Primeiramente, em Daniel capítulo 10, versículo 13, fala a respeito que Daniel estava orando, preste bem atenção, Daniel estava orando, quando, de repente, buscando uma resposta de Deus, Gabriel veio trazer essa resposta. Gabriel fala, desde o primeiro dia que você aplicou em oração, Deus já atendeu. Primeiramente, é que desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido a oração de Daniel e havia respondido a oração de Daniel. Mas só que Gabriel chama atenção. Em Daniel capítulo 10, versículo 3, você vai ver sobre isso. Ele chama atenção falando o seguinte, por mais que Deus havia ouvido e mandado uma resposta, Gabriel fala, desde o primeiro dia que você aplicou oração, Deus já ouviu e mandou a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, ele impediu que eu descesse e trouxesse a resposta. Vamos lá. Príncipe da Pérsia. Obviamente, Gabriel não está falando aqui de um homem. Um homem não pode impedir a chegada de um anjo. Ele está falando alguma coisa, ele está falando algo que está acontecendo a nível dos ares, ok? Ele não está falando algo que está acontecendo a nível da terra. Então, compreenda. O príncipe da Pérsia impediu. Então, houve uma batalha nos ares. Naquele tempo não tinha avião. Naquele tempo não tinha espaçonave. Não tinha como impedir. Então, a verdade é que ele está falando algo relacionado ao mundo espiritual. Ele está dizendo a respeito de uma batalha que aconteceu no céu. Uma guerra que houve no céu. E dessa batalha que aconteceu no céu, ele fala que então Deus mandou a resposta, o príncipe da Pérsia interviu, impediu para que ele pudesse chegar e trazer a resposta até Daniel. Quando, no meio dessa batalha, ele roga ao Senhor e Deus envia então Miguel. Miguel guerreia com o príncipe da Pérsia, fazendo com que então Gabriel pudesse trazer a resposta que o Eterno havia entregado para poder passar para Daniel acerca das coisas que iriam acontecer. Ok? Então, primeiramente, Célia, você é demais, e Célia? Demais, estivemos juntos aí, aconselhamento eu e você, a pastora, foi muito, muito, muito especial. Te amamos muito, tá? Isso é muito especial. Então, o que acontece? Compreenda o seguinte, que o que o livro de Daniel está relatando acerca de uma batalha que aconteceu nos ares. Ele aconteceu a nível dos ares. E no nível dos ares, ele fala que o quê? Uma entidade, um príncipe da Pérsia, está falando acerca de um principado que Paulo relata em Efésios. Um principado impede ele de chegar e trazer a resposta. Então, claramente, nós entendemos que existe uma batalha espiritual nos ares. Paulo vai falar sobre isso quando ele diz que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades. Quando Paulo fala sobre isso, Paulo está falando de uma guerra que todos os efésios sofrem em virtude de uma entidade que existia naquele tempo, chamada Diana dos Efésios. Essa entidade impedia, por exemplo, que os efésios pudessem entender a palavra de Deus e vivessem a nível de uma idolatria terrível. Os efésios acreditavam que, de fato, Diana pudesse trazer prosperidade para eles sexual, pudesse trazer uma prosperidade para eles material em todos os níveis. Para que vocês possam entender, eu já falei isso na ceia, já compartilhei sobre isso, que lá você chega em Éfeso hoje, a cidade chama Éfeso. Você chega em Éfeso hoje, você tem um souvenirs que é os bonecos. Os bonecos, no caso de Diana,
né, de Diana, chamam lá de Ártemis, mas os bonecos de Diana com vários seios, representando, no caso aí, a parte sexual, o fruto sexual. Então, era uma cidade extremamente promíscua por causa de uma entidade que governava aquela cidade. Então, a cidade de Éfeso foi totalmente destruída. Destruída. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade litorânea no tempo de Paulo. Hoje, o mar, que é o mar Egeu, está mais próximo lá, no caso de Éfeso, ele está a quase 30 quilômetros de Éfeso, para que você possa compreender o que aconteceu com aquela cidade. E Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principado e contra potestade. Ele está falando de uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, que todos ali estavam sofrendo, que os efésios estavam sofrendo. Então você tem que ter uma percepção espiritual que existe uma batalha espiritual o tempo inteiro. E essa batalha, ela se torna também territorial. Em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, está falando acerca de uma batalha que está acontecendo nos ares, já com o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia. Vamos lá. Agora nós entendemos como funciona os principados, ok? Vamos compreender aqui. Uma vez que nós sabemos como funcionam os principados, vamos entender que eles são divididos, o chamado principado, também são chamados os gerentes infernais. Então, Paulo está dizendo sobre que a nossa guerra não é contra o sangue, é com a carne, mas contra o principado, potestade. Então, enquanto você tem o chamado principado, que está na parte de cima, nos ares, você pode chamar Leviatã, você pode chamar Nosferatu, você pode chamar Asmodeus, pode chamar Beuzebu, que são chamadas linhas de principados. Você pode chamar também de Ansan, você pode chamar de Xangô. Então, esses chamados principados governam nos ares. Esses principados, eles, por exemplo, eles não vão entrar no corpo de uma pessoa. Ninguém pode virar e falar, eu estou manifestando Nosferatus. Por quê? Se falar isso, está mentindo. Que Nosferatu se torna de um principado. Se entrar no corpo de uma pessoa, ele estoura o corpo de uma pessoa. Então, a pessoa, quando ela vira, uma pessoa está manifestando uma entidade, ela vai manifestar o que lá no terreiro, lá eles vão chamar, lá no espiritismo, vão chamar das falanges. Então, vai manifestar lá a sexta, a quinta, a quarta, no máximo, falange. Ok? Então, esses principados, eles governam da parte de cima. E é eles que influenciam o comportamento de determinada região. O principado está sobre o país, o principado está sobre o estado, o principado está sobre a cidade. Primeira parte são chamados principados. Dos principados, nós tem depois aqueles que regem, mas sob o governo dos principados, sob o domínio dos principados, que é o que no terreiro eles vão chamar do cabeça. Quem que é o cabeça? O cabeça é aquele que está sob domínio de algumas entidades, de algumas falanges. Então, o cabeça, sim. O cabeça, ele pode manifestar. O cabeça, ele pode incorporar. O cabeça, sim. Mas o principado, não. Então, esse chamado cabeça que vai controlar por parte, então, territorial. Quem são chamados cabeça? Preto Velho, cabeça. Nós vamos ver, por exemplo, Ogum, cabeça. Nós vamos ver Maria Padilha, cabeça. Nós vamos ver, por exemplo, tem uma outra também que é muito conhecida, que gosta também muito de ser cabeça, manifesta muito como cabeça, Exu Sete Escama, cabeça. Exu Tranca-Rua, cabeça. São tipos de entidades que manifestam como cabeças. Esses cabeças, que também se tornam chamados espíritos territoriais. Espíritos territoriais. Meu amado, você é demais. Eu amo muito sua vida, viu? Saudade de você. Eu sei, você sempre me recebe muito bem em São Paulo aí. Vamos estar em breve juntos aí, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá. Esses chamados cabeça, que governam uma determinada região, é que nós vamos ver como que eles agem de forma territorial.
de forma territorial, tá? Como que esses espíritos territoriais eles agem num lugar? Eles agem dado-se algumas legalidades que o local, o ambiente possa ter proporcionado a ele, tá? Esses espíritos territoriais. Vamos lá. Se o lugar, por exemplo, o local ele já foi um centro ou já foi um terreiro, aquele local ele é consagrado a uma entidade e dado-se pela consagração, então ele vai ser o quê? Ele vai se tornar, naturalmente, ali vai habitar demônios, entidades, que vão então sentir-se donas, proprietárias daquele lugar. O espírito territorial, ele acredita que ele domina, que ele é dono daquele lugar. Então, diferente, por exemplo, de uma entidade que vai agir, por exemplo, um Exu-Herê, que pode seguir uma pessoa uma vida inteira, desde a consagração que ela teve. Já um territorial, não. O territorial, se ele age aqui, quem habita nesse ambiente vai ser influenciado por esse territorial. Então, pode hoje, eu moro aqui, amanhã vai morar outro, depois amanhã vai morar outro. No local, existe um espírito que fica, que permanece de uma forma territorial. Esse espírito, ele não vai sair. Ele vai permanecer porque ele acredita que exista o quê? Uma legalidade para a sua permanência. Ele acredita que não pode sair porque existe uma legalidade para que ele possa continuar naquele local. Vamos lá. Quem se lembra de uma matéria uma vez, um programa que tinha no SBT? Alguém, vocês acenam aí quem se lembra? Quem se lembra de o SBT ele fez um trabalho onde que levava, por exemplo, uma evangélica, levava uma macumbeira, levava um espírita, um vidente, e essas pessoas, elas tinham que identificar o que aconteceu naquele ambiente, mesmo nunca tendo pisado naquele ambiente. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse programa? Chamado, se não estou enganado, eles falam como... não sei se é supernatural, não lembro o nome muito bem. O que acontecia naquela situação? A Leia lembra muito bem, a Sandra lembra. A questão é, o que acontecia ali? Eles chegavam no local e sentia apenas... Por que eles sabiam tudo o que havia acontecido? Apenas o espírito territorial que agiu naquele lugar. Inclusive, uma das semanas, me lembro que eles levaram um local onde houve um incêndio no passado, morreram muitas pessoas. Paranormais, lembrei. O professor Joyce falou ali, é chamado Os Paranormais. Então, o que aconteceu? Nesse tempo, eles levavam nesse local, onde que havia acontecido morte por pessoas por meio de incêndio. E esses chamados paranormais, ao chegar lá, eles sentiram presença de fogo. Existem, inclusive, gritos, mesmo sem nunca ter pisado naquele local. O que eles têm percepção é apenas de um espírito territorial, um espírito de morte, que aconteceu e que regia já naquele local. Então, quando acontece, por exemplo, uma catástrofe, uma tragédia, uma morte, um suicídio, uma violência, o espírito que agiu por meio daquilo, que influenciou a ação daquele problema, daquela morte, aquele espírito territorial, ele permanece. Ele sente-se como se fosse o responsável, o dono do local. Você entra para um comércio, e esse comércio, por exemplo, ele foi consagrado a uma entidade. E quando você é crente, você estiver nesse comércio, você vai ser perseguido no mesmo local. Porque o espírito, a entidade que ele governa, ele sente que você é um intruso, que você não deveria estar presente naquele local. Não é assim que funciona um espírito territorial. Ele se sente proprietário do local, se sente proprietário dali. Então, ele vai começar agora a perseguir todos que ali estão no ambiente. Então, se você muda para uma casa, e naquela casa foi feita alguma obra de macumbaria, alguma obra de feitiçaria, de repente aquela casa houve algum pacto, a partir daquele momento, todas as pessoas que estiverem naquela casa vão começar a ter percepção, por exemplo, de vulto.
como se alguma coisa estivesse caminhando, andando dentro da casa, barulhos dentro da casa. Pessoas vão adoecer do nada. Por quê? Porque eles se sentem que a sua presença, você está intrometendo, entrando num lugar, num ambiente que pertence a eles. É assim que os espíritos territoriais agem. Então, eles agem por meio de uma legalidade. E sim, de uma legalidade. Eles acreditam que há uma legitimidade para a sua ação. É por isso que a batalha ela se torna muito grande dependendo do ambiente que você se encontra. Eu me lembro um tempo atrás, eu tive Gabriela, vamos compartilhar isso. Eu estive num local para fazer uma oração, inclusive até de família de um dos nossos obreiros. Eu não conhecia bem a história dali. Quando eu entrei no terreiro da casa, no terreno da casa, quando fui fazer oração, eu vi claramente, ouvi barulhos de tambores. Claramente, barulhos de tambores. E vi sangue num determinado lugar. Eu compartilhei isso com a pessoa que havia me chamado para estar orando, e ela até assustou. Porque naquele local, no passado, era o local onde que eles faziam, no caso, algum sacrifício. Matava, sacrificava galinha, animais, naquele local. É naquele local que eles invocavam os guias, naquele local. Mas só que hoje, nesse mesmo local, não tem nada. É apenas uma espécie que faz parte da lavanderia. Mas só que no mundo espiritual, ainda existe. Por isso que eu ouvi o barulho claramente de tambores. Porque no mundo espiritual, os tambores ainda estavam sendo tocados. No mundo espiritual, eu ouvia gritos, sangue, porque ainda estava acontecendo. Então, por mais que a família estivesse ali, passou-se muitos anos, mas eles ouviam barulho de cavalo correndo em torno da casa. Do nada, eles percebiam presença de pessoas do nada, por causa dessa entidade, por causa desse espírito territorial que lá se encontrava. Logo no início da oração, houve possessões. Algumas pessoas ficaram possessas. Houve uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Dado por causa desse espírito territorial. Então, queridos, o espírito territorial, a Érica está até compartilhando, Cíntia, Deus abençoe a tua vida. Está compartilhando, inclusive, que ela teve uma casa, que teve a morte de um vizinho, né? E logo depois veio o óbito da mãe dela do nada. Esses casos eu ouço quase todos os dias. Meu vizinho lá teve um problema sério. Ele caiu do local onde ele estava e passou pouco tempo. Aí eles venderam o local porque ficava sentindo presença de alguma coisa estranha dentro no ambiente da chácara deles. Passou pouquíssimo tempo. Outra pessoa comprou e ao comprar passou mal também. Vendeu para outro. O outro foi pintar a casa, esquece alguma coisa, vou começar tudo zero. Foi pintar a casa, o pintor do nada caiu para trás e morreu. Sim, pouco tempo. Do meu lado, meu vizinho. Isso ninguém me contou, não. Não é história de pastores que contam, não. Isso aconteceu do meu lado. Então, são o quê? Espíritos territoriais que governam um lugar. Isso acontece. Igreja, isso acontece. Muitas vezes inicia-se uma igreja por meio de divisão, ou você vai para um local, vai iniciar a igreja num trabalho, num local onde que tinha um espírito de divisão. E aí a igreja começa a sofrer algumas guerras espirituais que antes não sofria. Ela começa a ter alguns problemas que antes não tinha, por causa dos espíritos territoriais presentes naquele lugar. Um espírito de divisão, um espírito de contenda, um espírito de confusão. Tá? Como é que você pode começar a identificar se há presença de espíritos territoriais ou não? Vamos lá. Do nada, pessoas ficam enfermas. Do nada. Um fica doente, depois o outro fica doente. Um é curado, logo depois o outro que fica enfermo. Então, começa a perceber problemas contínuos de enfermidade, depois que mudou-se para determinado local, deve-se ficar atento. Uma outra coisa também traz uma presença de um espírito territorial. Presentes que são consagrados à entidade. Como funciona? Digamos, esse controle é meu. Esse controle é meu. Se por acaso eu for na sua casa, e na sua casa eu esquecer este controle,
eu consigo, através de mandado de busca e apreensão, entrar na sua casa e tomar o controle de volta. Por quê? Porque existe uma legalidade, uma legitimidade. Uma legalidade, você está retendo alguma coisa que não te pertence, e uma legitimidade, é meu e eu posso requerer. Então, legalidade e legitimidade. A partir daí eu posso fazer mandado de busca e apreensão, entrar dentro da sua casa e tomar o controle que é meu. Como é que funciona o mundo espiritual? Às vezes Satanás, seus demônios, sabe que não pode, por exemplo, entrar dentro da sua casa, porque sua casa é consagrada a Deus, o seu lar é abençoado. Ou a sua igreja, ou o ministério é consagrado a Deus e abençoado. Ele faz o quê? Ele permite que um objeto ou outra coisa, uma roupa, seja consagrada a uma entidade. Uma vez que é consagrada a entidade, seja para Maria Padilha, seja para consagrada a um Exu Tranca-Rua, um Exu Sete Escamas, não importa a entidade, foi consagrado a um Ogum, não importa a entidade, a Yansan, o que faz? Ele pega, entrega isso ou deixa na sua casa. Te der de presente. Então, isso aqui é seu. Eu estou te dando isso aqui de presente para você. Você pega isso aqui que é consagrado a uma entidade e leva para sua casa. E coloca na sua casa. De repente, do nada, você começa agora a sentir a presença de ruim, angústia no coração. Você começa a perceber que está sendo observado. Ouve pessoas te chamando, você responde, não é ninguém. O seu nome é chamado, você olha, não é ninguém te chamando. Você começa a perceber que o clima da casa, do ambiente, ele mudou totalmente. Por que mudou? Simples. A presença de uma entidade que entrou através de uma legalidade que foi dada. Algo que pertence a ele, e ele pode entrar por meio daquilo que é entregue a ele. Então ele tem agora uma legalidade para estar entrando no seu lar, entrando na sua empresa, entrando nos seus negócios, por causa daquilo que foi dado legalidade. Então, se você quer destruir um mundo espírito territorial, impedir um espírito territorial na sua casa, na sua família, primeiramente você tem que observar aquilo que entra na sua casa, que se encontra no ambiente de sua casa. Então, é algo que muitas vezes nós não damos atenção. Não damos atenção. Então ele entra através de um objeto consagrado. Ele entra através do ambiente que foi consagrado. Aquela casa foi consagrada. Ele entra através daquele bairro, uma situação. E isso é muito comum, líderes de célula sofrerem drasticamente, sofrerem muito. Porque o líder de célula começa uma célula poderosa, mas só que num lugar onde que há legalidade, a presença de entidades. Aí o líder de célula começa, a primeira semana já adoece, segunda semana já está desanimado, e ele acha que é normal. Ele acha que é um processo natural. E não vê que está diante de uma batalha espiritual. Está diante de uma guerra onde que os espíritos territoriais querem afastá-lo, quer tirá-lo, no caso, ele daquele ambiente. Tá? Então, percebeu? Alteração de comportamento dentro de casa, observou alteração de comportamento da família em casa, observou que quando você está no seu trabalho, se sente muito bem, mas pisou em casa, você já começa a sentir-se mal, já é uma alerta. É uma alerta que alguma coisa de repente possa estar já acontecendo. Assim já compartilhou aí que foi a boa vida dele, foi logo morrendo, 3 tios, um atrás do outro. Nós ouvimos berros no lote, barulho de bezerros, sempre via meninos pequenos. Isso é uma entidade, um espírito territorial, Cíntia. É muito claro que se trata de um espírito territorial. Se percebe morte contínua dentro do mesmo ambiente, ou no mesmo bairro, é claramente um espírito territorial. O espírito de morte, quando ele age por meio de um espírito territorial, você percebe que até o bairro ele muda, o clima do bairro muda contra a presença de um espírito territorial. Um clima, a tristeza que se toma conta, o medo que se toma conta no ambiente do bairro é algo assustador. É algo assustador. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós ignoramos. Ignoramos que fala em Daniel, capítulo 10, versículo 13. A própria Bíblia relatando acerca de uma guerra que Daniel enfrentou contra o príncipe da Pérsia. Um principado que regia um determinado lugar. Às vezes nós ignoramos. Do nada, nosso filho começa a ver coisas dentro de casa, a gente acha que é bobeira dele. Do nada, nosso filho
não consegue dormir durante a noite, a gente acha que é bobeira dele. Deixa eu dar outro testemunho. Eu já contei isso algumas vezes. Deixa eu relatar aqui. Estava fazendo uma batalha espiritual na cidade de Morada Nova. Morada Nova. E quando nós chegamos nessa cidade, eles falavam com a gente que naquele lugar tinha, no caso, uma criança que não dormia à noite. Ela passava, na verdade, o dia inteiro dormindo, chegava à noite e ela passava acordada, ela não conseguia dormir. Quando nós estivemos lá, fazendo essa visita para esse pessoal lá de Morada Nova, porque era conhecida a situação, eu pedi para que eles pudessem retirar e eu fiquei com a criança sozinha na sala. Sozinha. Porque eu vi, do lado, havia uma imagem de quase 1 metro de altura da Aparecida. Quando eu olhei para essa imagem, Deus testemunha que eu estou falando aqui. Quando eu olhei para essa imagem, a imagem desfocou diante de mim. Ela fez uma imagem com uma imagem de ódio. Então ela desfoca e faz uma imagem. Eu vi claramente um demônio agindo por meio dessa imagem. Vi claramente. Eu pedi que a família pudesse retirar. Peguei essa imagem de quase 1 metro de altura e virei em direção à criança. A criança deu um grito tão grande, tão alto. Com isso o pai chegou, assustado, por causa do grito dela, e ela mesma falou: pai, ela corre atrás de mim todas as noites. Todas as noites, aquele espírito territorial, aquela entidade aparecia para a criança. Deixa eu falar uma coisa. São dois seres que têm uma visão aberta do mundo espiritual. Criança e animais. Às vezes a gente ignora crianças, quando as crianças falam com a gente, quando nossos filhos falam com a gente de alguma coisa que estão percebendo ou vendo. E o segundo, o próprio animal também tem essa percepção também a respeito do que acontece também. Ele tem essa percepção espiritual. E nós, muitas vezes, nós ignoramos. Então acontece o seguinte, quando o momento... vem cá. Quando nesse momento, desculpa aí o barulho aí, gente, porque chamaram aqui agora aqui. Vem cá, amor, vai lá, atende lá, amor. Desculpa aí, tá bom? Faz parte da ligação aqui. Deixa eu entender lá. Então vamos lá. Quando eu pego essa imagem, direciono essa imagem para a criança, ela toma um susto. E ao tomar o susto, a mãe, o pai vem correndo e ela fala com o pai: pai, ela corre atrás de mim todas as noites. Preste atenção, a criança percebia a presença de um espírito territorial, mas a família ignorava. Quando eu fui conversando com o pai ainda, a mãe que estava na cozinha preparando o alimento para nós, acontece, ela fica possessa e vem correndo da cozinha com uma faca em direção a mim para tentar me esfaquear. Você tentar entender o que é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual de um espírito territorial. Saímos de lá, fomos para uma outra casa. Nessa outra casa, em Morada Nova mesmo. Fomos para outra casa onde que um senhor, estava andando com a sua carroça, de repente o cavalo ele para e começa a pular, até virar a carroça em cima dele e quebrou ele todinho, quebrou ele no meio. Então esse homem estava todo engessado, e nós fomos lá para poder estar orando por ele. Chegamos lá para oração para ele, ele explica que está de repente uma carroça. Quando chega num determinado local, na encruzilhada, preste atenção, na encruzilhada, o cavalo não continua e começa a pular, até virar a carroça em cima dele. Quando ele está falando isso comigo, vou fazer oração, sabe o que acontece? A esposa fica possessa. Quando a esposa fica possessa, um demônio fala na boca da esposa que ele que estava diante do cavalo, não deixando que o cavalo passasse. Aquela carroça estava passando diante de onde foi feita uma obra de macumbaria, de despacho. Havia o quê? Um espírito territorial. Ali havia um espírito territorial. E que, às vezes, nos nossos olhos carnais, a gente não enxerga. Eu estou orando para essa libertação da esposa, isso acontece, a entidade que estava na mulher pula para o homem, e o homem
todo engessado, começa a se jogar para cima. Começa a jogar para cima e a gente ouve claramente trincos no meio de todo o gesso dele, que começa a romper. Pra você tentar entender o que é batalha espiritual e o espírito territorial. As filhas dele, quando nós vamos orar, as filhas riram de nós e foram para o quarto. Riram da gente porque nós estávamos fazendo visita, elas foram para o quarto. Quando primeiro manifesta a esposa, depois manifesta ele na cama e faz o processo de libertação neles, acontece? As meninas que estavam no carro, no quarto, ficam possessas lá. Isso tudo na mesma noite, na mesma batalha espiritual. E começou por causa de quê? Um espírito territorial, que não permitia que ele passasse naquele local, estava impedindo a passagem dele. Então, muitas vezes nós não conseguimos perceber uma investida, muitas vezes, demoníaca, para tentar nos destruir, para ceifar, para tentar roubar a nossa paz, gerar confusão, gerar destruição na nossa família. De repente a gente começa a pensar de uma forma diferente dentro da nossa casa, pensar de um jeito, de repente pensar do outro, confusão, marido se voltando contra a esposa contra marido, filhos se voltando contra pais, através, muitas vezes, de presença de espíritos territoriais. Ok? Essa é uma live que a gente pode falar dela a noite toda. Eu vou fazer uma outra live, vou dar continuidade a essa live de espíritos territoriais. Eu vou falar para vocês o que é que vocês podem fazer para identificar esses espíritos territoriais. Vou falar com vocês o que vocês podem fazer para combater esses espíritos territoriais, tá? Não só na vida de vocês, quanto na família, quanto nos seus negócios, quanto no ministério, quanto na sua célula, identificar. Você pode simplesmente ignorar e dizer isso não existe e olha, isso não vai mudar nada no mundo espiritual. Mas você pode ter compreensão, entendimento, entender que são vários espíritos, cada um se manifesta de um jeito, o Exu Herê de um jeito, de repente uma pomba gira de outro, um Exu tranca-rua de outro, você vai entender claramente, você vai ver claramente, por exemplo, uma Maria Mulambo de outro. Se você tem um entendimento da guerra espiritual, da batalha espiritual, você luta com as armas certas. Meu objetivo na live é te ajudar para que você possa lutar com as armas certas, tá bom? Algumas pessoas colocaram para mim aí algumas perguntas, vou responder só alguns deles. A Gabriela Firmino, minha filha não consegue dormir à noite, olha aqui, tá vendo? Só à tarde com remédio. Pode estar acontecendo a ação, pode, tá? Não estou dizendo que seja, mas pode estar acontecendo a ação de um espírito territorial, claro, tá? Pode estar. Agora, como é que você vai combater? É importante conversar com a sua filha e tentar ouvir dela que tipo de sonhos que ela tem, se ela percebe, se ela tem medo, por exemplo, no ambiente da sua casa, do quarto. Quando ela está no quarto, o que ela sente? Teve uma criança que eu ajudei, que quando ela estava na sala, sentia muito bem. Ia para o quarto, entrava em pânico. Aí achamos dentro do guarda-roupa dela algo consagrado. Dentro do guarda-roupa dela. E um boneco que é consagrado a uma entidade, tá? Indígena. Então a gente converse com ela. Procure saber dela se ela tem medo de algum ambiente, se ela se sente tranquila em qualquer ambiente, se ela vê alguma coisa, se ela tem algum tipo de sonho, para você tentar identificar para lutar, Gabriela, de uma forma certa, tá? É muito importante isso, tá bom? Deixa eu ver aqui outros que me falaram comigo aqui. Igual a Cíntia falou, questão da morte que aconteceu. Outra, isso claramente, o Leozinho disse que não consigo ir mais à igreja, sinto alguma dificuldade, pode ser alguma prisão? Claro, pode ser algo que luta contra. Quem é que impedir a nossa presença na casa do Pai? A Érica compartilhou, pastor, morava em uma casa que teve a morte de um vizinho, aquele que nós lemos aqui, né? E logo depois veio o óbito da minha mãe do nada. Pode ser algum espírito territorial? Creio que sim, pode estar relacionado sim, tá? Devido a algumas coisas que possam ter acontecido nos dias que antecedeu a morte dela, tá bom? Você consegue identificar. Vamos lá, outro. Que isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar agora, eu vou gastar uns 5 minutinhos para estar respondendo vocês. Se vocês têm alguma dúvida,
de espírito territorial, tá? Eu vou dar prosseguimento aos espíritos territoriais na próxima live, mas você pode fazer a sua pergunta, tá? Vamos lá. Gustavo, respondi, né? Que o espírito de miséria pode ser um espírito territorial também, tá, Gustavo? A Adriana também falou a questão que ela sente muitas vezes as coisas antes de acontecer. Nós falamos logo no início também da nossa live aí que pode se tratar realmente aí de algo profético, que algo no mundo espiritual já aconteceu, tá bom? Por mais que o Pai possa abençoar a vida de vocês poderosamente, entenda uma coisa. Nem tudo é demônio, mas nem tudo também é coisa da nossa cabeça. É importante haver um equilíbrio. O mundo espiritual é real, como o mundo físico também ele é real. É importante que você identifique, você não ignore. Paulo vai falar claramente sobre essa guerra espiritual que nós estamos envolvidos. E todos os dias nós estamos envolvidos nessa batalha espiritual, tá bom? Não podemos esquecer. Que o Pai possa abençoar de uma forma poderosa, conceder aí uma noite de bênção, uma noite de prosperidade, uma noite tranquila. Deixa eu orar pela vida de vocês, antes de estar encerrando essa live. Pai, seja com cada vida, abençoando, guardando e protegendo. Pai, nós falamos sobre guerra espiritual, mas nós sabemos que o teu Filho, o Filho do Deus vivo, manifestou para desfazer as obras do diabo. E nós cremos, meu Pai, e eu declaro que, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de morte cai por terra, toda ação demoníaca cai por terra, tudo aquilo que possa estar impedindo teus filhos de enxergar o que está acontecendo na casa, está acontecendo no seu trabalho, possa cair por terra. Amplie a visão espiritual e dê vitória a cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Pai os abençoe poderosamente.